Diário. Nota pessoal. Coloco o disfarce pela primeira vez. As partes superior e inferior das pálpebras estão puxadas para trás por aplicações ligadas molecularmente. A ardidez causada é compensada por uma injeção subcutânea que estimula os canais lacrimais. Ganchos contraem os lábios para que nenhuma expressão seja visível. A salivação é um problema, mas um agente absorvente dentro das glândulas deixam a boca seca. Minhas defesas estão em seu lugar. As janelas da alma rezam abertamente. Nada de sorrisos ou aborrecimentos inconsistentes. Eu rejeitarei o mundo. Meus próprios pensamentos são meus companheiros. Meus projetos, trabalhos e aspirações são meus únicos amigos. Que a experiência comece. Boletim médico, 8h32. Indivíduo, Richard Thomas. Agora, 38 anos, mostrando sinais normais de ansiedade pelo cativeiro. Reação fisiológica imediata. O crânio está se fundindo com a parte superior do corpo, desenvolvendo um cefalotórax rudimentar. Pelos sons produzidos, a estrutura interna do esqueleto está sofrendo mudanças violentas. O abdômen está se separando da parte superior do corpo. Pele desenvolvendo qualidade quitinosa. Membros residuais surgindo. Apêndices superiores possuem presas com prováveis glândulas venenosas. 4 pares de órgãos oculares brotando espontaneamente. 8h49 da noite. Metamorfose completa. Tempo decorrido, 17 minutos. Indivíduo mostrando tendências de extrema violência. Retenção se aproximando dos limites de tensão. Administrando sedativo, evitando membros localizados no abdômen. A experiência é um sucesso completo. E o vírus Pandora finalmente acordou. Uma semana atrás eu abri a votação para vocês escolherem quem seria a vilã dessa semana. No caso foi uma votação real, porque foi entre a Rainha Cleia e a Princesa Maru, ou Doutora Veneno. E no caso, a princesa acabou ganhando. Então, como o desejo de vocês é uma ordem, eu estou aqui para apresentar que é essa médica, psicopata, cientista, doutora e completamente maluquinha vindo da família japonesa Maru. E inclusive, toda a família dela tem essa passagem de manto entre vó e neta. E bisneta. Eu não sei dizer exatamente, mas a gente vai chegar lá. Então, dando continuidade de apresentação dos vilões da Mulher Maravilha, eu sou o André, essa é a Embaixada de Themyscira, e na situação de hoje, quem são todas as mulheres que assumiram o manto de Doutora Veneno nas histórias da Mulher Maravilha. Doutora Veneno, ou Princesa Maru, foi criada por William Marston e desenhada por Harry G. Peter, que foi a mesma pessoa que desenhou vários vilões da Mulher Maravilha. Ela teve a sua primeira aparição na Sensation Comics edição número 2, lá em 1942. É claro que o primeiro nome dela não é Princesa, mas foi assim que ela foi apresentada pra gente, então até hoje não sabemos qual é seu primeiro nome. Então a gente vai chamar ela de Princesa Maru mesmo, e é isso. Vale a contextualização aqui, em 1942 estávamos ali no auge da Segunda Guerra Mundial, e a criação da Mulher Maravilha tem ali um pouco do objetivo do Capitão América também, que no caso é servir de propaganda para os Estados Unidos, então agir em prol da sua própria nação e acabar vilanizando todos os outros países que são aliados de certa forma da Alemanha nazista ou são inimigos diretos dos Estados Unidos. E tendo isso em mente, a gente consegue traçar um paralelo entre os vilões da Mulher Maravilha, como por exemplo a Paula von Ganta, que é alemã ou austríaca, depende da versão que você estiver lendo. Tem o Homem-Ângulo também, que é um gangster italiano, o Egg Fu, que é uma representação ali na Era de Prata da China, e a Doutora Veneno, que é literalmente uma cientista japonesa, que tá trabalhando direto pro exército alemão nazista. Deu pra sacar aqui qual que é o ponto, né? É claro que a criação da Mulher Maravilha tem também ali o viés feminista, não tô negando isso, e também não estou falando que é um problema ela ser uma propaganda pró-Estados Unidos, eu só tô aqui constando fatos. É só um fun fact que eu tô deixando aqui pra, sei lá, contribuir com o vídeo. Nessa primeira aparição, a Princesa Maru está ali se disfarçando de homem, porque, bom, estamos em 1942, não é como se mulheres cientistas pudessem sair andando dentro de laboratórios nazistas pra fazer as suas experiências sádicas, então ela se fantasiou de homem, sequestrou o Steve Trevor pra poder
poder saber segredos dos Estados Unidos e, por consequência, acabou sequestrando a Diana, que nessa época aqui era enfermeira e estava cuidando diretamente do Steve. E é aqui que temos a primeira aparição da genialidade da Doutora Veneno, já que ela cria uma espécie de composto químico chamado reverso. Ele basicamente faz com que as suas ações sejam diferentes do que você tá ouvindo. Ela pede para que seus capangas coloquem esse composto químico dentro da água potável dos soldados americanos, para que assim eles acabem ficando confundidos e não consigam resistir contra o exército alemão. E sinceramente, toda a sequência de quadrinhos aqui é bem engraçada e eu vou defender eles pra sempre porque eu ri bastante. Mesmo sendo bem galhofa e bem sem sentido, eu até sinto um pouco de saudade de quanto os quadrinhos não se levavam tão a sério assim. Gente, é feito pra criança, vamos ser sinceros aqui. Mas tudo bem, também tá tudo certo. Eu acho bem engraçado, eu vou defender muito, principalmente o queridinho plantando bananeira e perguntando se o pé dele tá alto o suficiente. Ah, eu adorei. Bom, aqui é só a segunda aparição da Mulher Maravilha nos quadrinhos, então eu imagino que eles não tinham exatamente noção de quais seriam os poderes dela. Então ela acaba escapando sozinha e vai pedir ajuda pra Eta Candy e as Holiday Girls, pra que elas possam entrar dentro do quartel alemão e resgatar o Steve Trevor que tá com a patinha quebrada. E aqui ele é a nossa donzela em perigo. E eu gosto muito de como nessa época eles desenhavam o Steve como a donzela em perigo, com a Mulher Maravilha salvando ele sempre. E aí ela carregando ele no colo. Eu acho fofo, eu gosto. Acho bem legal. Não sei porque que eu foquei tanto nessa parte. Mas enfim, é um planinho bem legal. Tem uma questão aqui toda de sororidade, onde todas elas acabam dançando com soldados alemães e acabam enganando eles e derrotando todos eles. Quadrinhos, gente, quadrinhos. Suspendam a realidade por um tempinho. A Mulher Maravilha vai e desmascara o Doutor Veneno, que na verdade era uma mulher, que é a Princesa Maru. E quem derrota ela é a Eta Candy, que tem zero paciência e acaba descendo o sarrafo nela. Eu amei. É a Eta que prende ela, inclusive. Parabéns, Eta Candy. Fazendo tudo desde 1942. Ela teve outras aparições também, mas nenhuma que vale a pena trazer pra esse vídeo em específico, a não ser lá em 1948, na edição número 28 de Mulher Maravilha. E caso você não saiba, a Themyscira tem uma prisão específica para os vilões da Diana, onde eles são reformados socialmente e devolvidos posteriormente. É basicamente o asilo Arkham do Batman, só que na Ilha Paraíso. As vilãs que estão presas ali acabam sendo soltas por Saturnia, que é uma outra vilã, e eu pretendo fazer vídeo dela também mais pra frente. E aqui, a Saturnia acaba criando a primeira formação da Corporação Vilania. E as membros dessa equipe são a Mulher Leopardo de Priscilla Rich, Zara, Hipnota, Homem Azul das Neves, Giganta e, é claro, a Doutora Veneno. Ah, e a Rainha Clea. Esqueci da Rainha Clea. Sinceramente, ela só tá aqui porque ela era uma das vilãs da Mulher Maravilha e eu acho que isso aqui foi só uma grande apresentação deles, porque ela não faz meio que nada. Inclusive, a Saturnia acaba usando ali um gás paralisante que eu jurava de pé junto que era da Doutora Veneno. Aí eu lendo, vi que não era da Doutora Veneno. Então, eu criei um efeito Mandela dentro da minha própria cabeça. Mas enfim, ela só serve aqui como isca pra poder prender a Rainha Hipólita e posteriormente ela joga uma pedra grandona na cabeça da Mulher Maravilha, porque aparentemente ela tinha super força também. É brincadeira, suspensão da realidade, eu sei. Bom, indo agora então para o pós-crise, nós vamos ver que a Doutora Veneno vai ficar um pouquinho mais sádica, um pouquinho mais esquisita, um pouquinho mais muitas coisas. Esse filhote de Cruz Credo que tá aparecendo aqui atrás de mim teve a sua primeira aparição na edição 151 de Mulher Maravilha, sendo escrita por Eric Luke e sendo desenhada por Matthew Clark. E foi da cabeça desses dois queridos que saiu esse demônio aqui, que apareceu já em alguns pesadelos meus e pesadelos de outras pessoas também. Você já sonhou com esse rosto? A narração do começo do vídeo foi feita específica para essa primeira aparição da Doutora Veneno, porque eu acho que nas últimas décadas não tivemos uma grande apresentação de vilão, da mesma forma que tivemos dessa da Doutora Veneno. Nessa primeira aparição, ela está fazendo parte da saga Vírus de Pandora, onde ela está fazendo experimentos com o sangue da vilã Devastação para poder criar uma doença que vai transformar as pessoas em criaturas da mitologia grega. Inclusive é aqui que temos a menção à sua avó, a Princesa Maru, que fez ali um certo experimento que causou a sua morte. Ela simplesmente fez um composto químico que conseguia rejuvenescer a sua idade. Acontece que ela rejuvenesceu demais e acabou virando um feto e acabou sumindo depois. Um beijo pra vovó Maru. E essa Doutora Veneno aqui acabou fazendo modificações no seu próprio rosto para que ela não demonstrasse suas emoções enquanto ela faz os experimentos. Essa mulher é doida. Não tem que ficar procurando coisa não. É a Coringa. É o Coringa aqui, ó, da Mulher Maravilha. Ainda utilizando o vírus Pandora, ela acaba transformando um ex-presidiário em Arachne. E caso você não saiba, Arachne foi uma tecelã na mitologia grega que acabou entrando em um combate direto. Em combate não, né? Em uma competição direta com Atena, para ver qual delas era a melhor tecelã. Acontece que a Arachne era extremamente exibida e ela era praticamente aquela menina do vestido amarelo do Caso de Família. Eu não sei, o meu cérebro de memes é uma situação complicada. Enfim, apesar da sua arrogância e de ter vencido o desafio contra Atena, ela acabou sendo transformada em uma aranha. Então ela é basicamente a definição do você ganhou, mas você não vai levar. Eventualmente a Mulher Maravilha acaba derrotando a Arachne e prendendo a Doutora Veneno, mas antes de ser presa, ela revela que tem um dente falso e solta o vírus Pandora pelo ar. Isso aqui segue o resto da saga Vírus Pandora, mas a gente vai para a próxima aparição da Doutora Veneno, que é novamente na Corporação Vilania. E essa nova formação da Corporação Vilania está sendo liderada pela Rainha Clea, e as participantes são Cyborg Girl, Trindade, Soturno
Noturna, Giganta, que tem vídeo no canal, inclusive, esqueci de falar isso da primeira vez, e, é claro, a Doutora Veneno de novo. Só que a diferença é que quem participou da primeira formação foi a avó dela, e quem tá participando agora é a neta. Ela também aparece pouco nessa corporação, aparece mais do que da primeira vez, mas aqui a única função dela é ser meio que um controle de grupo, a médica da equipe. Ela utiliza os gases dela pra poder paralisar as suas vítimas e, em uma futura luta contra a Mulher Maravilha e os Guerreiros Descartáveis, ela acaba utilizando uma espécie de zumbis que eram pacientes dela, que ela acabou torturando e fazendo experiências neles, eles acabaram virando mortos-vivos meio que a comando dela. Então, antes de irmos para os novos 52, como sempre, eu queria pedir para, caso você não seja inscrito aqui na Embaixada, se inscreve. Se você estiver gostando do vídeo, dá o like. E eu acabei de desbloquear a opção do hype, então caso você queira e possa, me ajuda com o hype nesse vídeo para que ele chegue em mais pessoas e o canal consiga crescer um pouquinho mais. Vamos voltar pro vídeo porque eu sei que esses recados são bem chatos. Bom, eu vou repetir isso aqui. Se você não viu meus outros vídeos, eu sempre digo a mesma coisa. Nos novos 52, eles acabaram deixando todo o núcleo da Diana, tanto de aliados quanto de vilões, de lado e tentaram retrabalhar ela do zero. Acabou que não deu certo, não teve uma boa recepção, e eles tentaram incluir novamente o núcleo de vilões da Mulher Maravilha durante o tempo. Acabou que eles fizeram isso de uma forma bem capenga, e a Doutora Veneno também foi incluída de uma forma bem capenga também. Aqui ela não faz parte mais de uma família japonesa, agora a família dela é russa, e o plano dela é fazer um ataque biológico diretamente ao presidente dos Estados Unidos, o que acaba não adiantando muita coisa, porque a Mulher Maravilha e o Cyborg estão ali pra poder impedir que isso aconteça. Bom, é um ataque todo troncho, essa Doutora Veneno também não tem muito sentido aqui, ela é meio burra, pra falar bem a verdade, e ela acaba usando meio que outros artefatos que as outras Doutoras Veneno já usaram, como o dente falso e o gás de veneno, e inclusive um composto químico que consegue transformar as pessoas de Londres em zumbis, mas nada disso foi muito aprofundado, e eu preferi inclusive que essa história toda fosse as pessoas virando zumbis e atacando. Acho que seria mais interessante do que tentar matar o presidente. Porque, ai meu Deus, isso é tão original. Mais pra frente, lá no Rebirth, o pai de todos os fãs da Mulher Maravilha, o Greg Rucka, acaba voltando e assumindo novamente as histórias da Mulher Maravilha. Ele dá uma repaginada completa na Doutora Veneno, que agora se chama Coronel Marina Maru, e ela é a líder da equipe Veneno, o que ficou incrível pra cacete. E nessa aparição, ela faz parte da linha de frente da Veronica Cale dentro da God Watch, que foi uma corporação que a Verônica criou ali para poder encontrar Temícera e a Mulher Maravilha. Porque aqui, Temícera estava escondida de todo mundo, ninguém sabia onde estava, inclusive nem a própria Diana. E na God Watch, ela acabou fazendo a parte tática inteira da equipe, indo atrás em exclusivo da Mulher Maravilha e dos seus aliados como Steve Trevor, Eta Candy e Bárbara Minerva, antes de virar a Mulher Leopardo de novo. E mais pra frente ainda, ela acaba sendo responsável por meter um tirozão bem no meio do peito da Diana. É claro que aqui a Diana revida e ela não chega a matar a Doutora Maru, mas levando em consideração os estragos que ficaram atrás dela, eu posso dizer que ela ficou pelo menos com uma dor de cabeça no dia seguinte. E antes de irmos para a última aparição dela na Terra principal, eu queria dizer muito que eu gostei bastante da Coronel Marina Maru. Isso aqui deu uma outra visão pra personagem, deu uma repaginada nela e deixou ela tão interessante quanto as suas outras versões. Isso aqui ficou muito legal, eu amo você, Greg Rucka. Você sempre sabe o que faz. É o pai da Mulher Maravilha, não tem jeito. É o pai? É o pai. O avô é o Jorge Pérez e a tia é a Gayle Simone. Infelizmente, toda essa vibe da Coronel Maru vai ser excluída e vai ser esquecida e deixada de lado, e ela vai voltar a ser uma médica genérica que gosta de fazer tortura com seus pacientes. Na sua próxima aparição, ela está fazendo parte novamente da Corporação Vilania. Ela já pode pedir música no Fantástico, porque de todas as 3 aparições da corporação, ela foi a única integrante que apareceu nas 3. Realmente, tá precisando de figuração, né, minha filha? E aqui, ela está atuando ao lado do Professor Cálculos, a Sombra Gêmeas, a Docinho e o Duque da Farsa, e todos eles sendo liderados pelo Dr. Psycho. Nessa aparição, a Marina fica exclusivamente direcionada para atacar o Siegfried, que é um dos aliados da Mulher Maravilha, e na minha cabeça, eles vivem um trisal. Tanto ele quanto o Steve quanto a Diana. Ninguém tira da minha cabeça que a Diana e o Steve comem o Siegfried. Aqui, a Doutora Maru tenta matar o Siegfried algumas vezes, mas a pele dele é de um Asgardiano, então ela não consegue ferir ele facilmente. Mas aí ela bola um outro plano, que é despejar os seus compostos químicos na pele dele diretamente, ao invés de fazer um corte. Eu não sei por que isso dá certo, mas acaba dando. Então, ela acaba derrotando o Steve Trevor e o Siegfried e sequestrando os dois. Mais pra frente, a Eta Candy acaba aparecendo, liberta o Siegfried e ele entra em um combate direto com a Doutora Maru. Só que aqui ele tá fraco, então acaba sendo uma trocação 1v1 muito legalzinha de se ler. Eu gostei bastante. Mas é claro que o Betinha do Steve Trevor vai aparecer e vai atrapalhar o X1, injetando ali o próprio veneno da Doutora no pescoço dela. Então, ela
acabou provando o próprio veneno. Eu não podia deixar essa passar. Essa foi a última aparição da Doutora Veneno na Terra principal, mas graças a ela conseguiu cumprir ali os requisitos para poder aparecer no universo absoluto, já que a Kelly Thompson falou que ela não pode usar qualquer personagem para entrar ali. Tem uma lista bem específica de personagens que podem aparecer no universo absoluto, e a Doutora Veneno conseguiu. Algo que eu esqueci de comentar no começo do vídeo é que a Doutora Veneno, além de ser sádica e gostar de torturar as pessoas testando nelas os seus venenos, ela também testa em si mesma. E eu acho que em uma dessas experiências, ela acabou virando uma nuvem de gás venenoso, e para ela poder continuar fazendo seus outros experimentos, ela precisa usar uma roupa extremamente esquisita que me lembra muito um alien de Ben 10. Inclusive o conceito inteiro dela me lembra esse alien. Mas tá aqui a comparação dos dois, pra você poder dizer se são iguais ou se eu sou doido. De toda forma, a Doutora Veneno é uma espécie de prisioneira da Veronica Cale e do governo dos Estados Unidos. Ela fica isolada na Área 41 fazendo experimentos diretamente pra Verônica. E na edição número 8 de Mulher Maravilha Absoluta, ela cria ali umas espécies de aranhas utilizando o som do tetracídio. E bem resumidamente, se você ouve o som do tetracídio, você acaba se matando. Bem resumidamente. Bem resumidamente. Mais pra frente, ela acaba sendo derrotada pela Mulher Maravilha, e como ela é bem covarde aqui nesse universo, ela acaba entregando a localização do labirinto onde a Rainha Clea está dominando ali, e temos uma Amazona Io sendo presa ali, que vai ser o primeiro contato da Diana Absoluta com as Amazonas desse universo. E nessa última edição número 12, a Veronica Cale acabou prometendo um novo traje ali pra Doutora Veneno, mas até o momento não vimos esse traje, pelo menos até o momento desse vídeo. Então você que tá assistindo esse vídeo no futuro, você já viu esse traje, eu tenho inveja de você, porque eu tô ansioso pra ver como é que vai ficar essa situação toda. Todo o universo absoluto tá incrível e eu tô amando muito ver como a Diana está sendo tratada aqui, já que, né, no universo principal ela tá sendo jogada pra bosta. Eu gosto muito de todas as aparições da Doutora Veneno, apesar de ela aparecer bem pouco, todas as vezes que ela aparece de uma forma bem memorável, seja pelo seu sorriso esquisito, ou seja pelo seu senso sádico de não ligo pra ninguém e vou testar as minhas experiências e você mesmo que você acabe morrendo no processo. Eu acho isso incrível, eu gosto bastante dela, e infelizmente a adaptação que tivemos dela em live action não conseguiu cumprir esses requisitos e acabou ficando bem abaixo da média, já que no filme ela aparece nem como uma vilã principal e nem como uma secundária, ela tá mais ali pra uma terciária que não tem um bom arco desenvolvido. Eu gostei da ideia que eles tentaram trazer, que ela tem ali um rosto meio deformado, mas eles também não aprofundaram nada disso. De toda forma, essa foi a história da Doutora Veneno dentro dos quadrinhos da Mulher Maravilha. Você já conhecia ela? Se você já conhecia, ou se você tá conhecendo agora, comenta aqui embaixo que eu vou ficar bem feliz de ler. De toda forma, como sempre, se você não for inscrito aqui na Embaixada, se inscreve, dá o like e ajuda hypando o vídeo. E é basicamente isso. Eu agradeço muito por você ter me ouvido até aqui. Um beijo pra você e a gente acaba se vendo no próximo vídeo. Tchau, tchau.